A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra, através do olhar, da escuta e da escrita de quem a constrói. Eu sou Paloma Santos e aqui comigo o meu parceiro de microfone, o meu best, Max apresentador. Salve, salve, simpatia! Olá, minha querida, é um privilégio estar nessa roda, dividindo histórias, ideias e palavras. Hoje, nosso episódio é sobre o livro Vamos Falar de Racismo? E quem acompanha nessa conversa é a pessoa preta responsável pela obra, Alexandra Louras. Muito obrigado pela sua presença, tudo bem com você, irmã? Muito bem, muito feliz de estar com vocês, obrigada pelo convite. E temos também mais um companheiro nesse programa, viu, Alexandra? Alguém que vai nos ajudar a aprofundar o papo de hoje. Eu tô falando de quem? Tô falando dele, do jornalista, catedrático e leitor atento, o meu amigo Juca Guimarães. Salve, salve, Juca! Salve, Paloma! Olá, Max! Olá, Alexandra! Gente, é muito legal estar com vocês mais uma vez para falar de uma obra tão singular. Quem gosta de livros, né, está acostumado com o formato de livro de capa, contracapa, miolo. E a gente está falando de uma obra hoje muito interessante, porque a Alexandra traz para a gente uma obra que é um livro caixinha, um livro que você tem uma experiência diferente com ele. Você tem que abrir o livro e está de cartõezinhos. São 100 cartõezinhos com perguntas, questionamentos sobre muitas coisas interessantes, essas 100 perguntas, né, e que falam muito a respeito de como a gente se vê e como a gente vê o mundo. É um livro muito interessante, na minha concepção, para se ler com outras pessoas, né? Não ler sozinho, é de autoficção também, mas é um livro muito interessante para compartilhar. O meu livrinho, eu chamei uma amiga minha para ler comigo, a Adriele Honório. Ela é especialista em diversidade, ela é consultora de equidade e inclusão e trabalha há 16 anos nesse tema. E ela também é fundadora de um projeto Teia Ancestral, que é um projeto que fala justamente da inclusão e valorização de pessoas pretas e indígenas. E nesses encontros do Teia, a discussão principal é sobre como a gente fala e combate o racismo, mas não com um confronto, mas sim com a união das pessoas para o tema, porque o mais interessante é que o livro Caixinha da Alexandra, ele parte de um ponto que é fundamental da luta antirracista, que é o racismo, ele existe. A questão não é se há ou se não há racismo, sim, ele existe e como combatê-los. Então, cada perguntinha feita no livro traz uma reflexão. A pergunta é, Alexandra, como que foi pensar um livro a partir desse conceito? Sim, temos racismo. O que faremos aqui para frente? Eu acho interessante trazer no debate, no nosso dia a dia, essa questão. Então, eu acho que através da pedagogia, né, ela passa muito através de interrogações. Então, essa forma de fazer perguntas, né, de ter também esse sentimento de estar num joguinho, né, porque o tema é pesado. Então, esse livro Caixinha, ele é justamente um convite para não ser abordado sozinhos unicamente. Pode fazer com sua família, seus filhos, amigos, também em muitas dinâmicas de empresas, que muitos consultores usam nesse livro Caixinha em treinamentos e letramento raciais. Então, é também uma abordagem um pouco singular, mas a ideia central é que o racismo não é uma opinião, é uma estrutura e, para desconstruí-la, precisamos aprender a formular as perguntas certas e, através dessas perguntas, evoluir na nossa forma de nos tornar realmente antirracista. O letramento racial é fundamental para todo mundo, né? Não é uma questão para as pessoas negras, assim, também para quem quer uma sociedade mais evoluída, mais igualitária, né? Mais justa. E esse letramento racial passa desse conhecimento e da discussão do problema. Eu acho que é muito importante nas perguntas você criar um tempo da resposta. Cada um elabora e pergunta com a jornalista, né? E você sabe que você é jornalista. Conta pra gente como que foi essa história lá na França, na formação como jornalista. Minha história como jornalista na França?
Foi interessante porque eu era do ramo das multimédias, assim, desenvolvendo para a IBM muitos conceitos ligados às novas tecnologias. E chegou um momento onde eu pensei, olha, minha maior dor no meu próprio país é nunca ter tido representatividade negra na televisão. Eu me queixava muito dessa falta de representatividade. E chegou um momento onde eu fiz o workshop do Tony Robbins e eu percebi, na forma de ampliar meu desenvolvimento pessoal, que se eu estava me queixando, minha maior dor era não ter representatividade na TV francesa, eu poderia parar de me queixar e ir lá me tornar a mudança que queria ver no mundo. E me tornei então apresentadora, jornalista, e percebi que realmente, né, faltava para muitos pretinhos e pretinhas essas referências. E é uma forma também de você conseguir combater o racismo, né? Mostrar, aparecer, trazer para um espaço de privilégio, né, de valorização, pessoas negras, né? Eu queria saber, você é francesa, de pais franceses, ou vem daquela mistura maluca que tem na França, que tem gente do mundo inteiro? Olha, eu acho que venho de uma mistura como cada ser humano, né? Minha mãe é francesa, né? E meu pai é da Gâmbia, imigrante da Gâmbia, na África. E então nasci numa família do lado materno extremamente racista, né? Meus avós, bisavós nunca aceitaram minha mãe casar com meu pai. Então aprendi dentro dessa realidade dura a amar meus avós e bisavós racistas, e eles também aprenderam a me amar. E por isso que hoje tenho muita paciência por tornar pessoas racistas como pessoas conscientes e depois do letramento tornar elas antirracistas. Essa é a minha expertise, é meu nicho, é justamente acreditar que a ignorância pode se tornar em algo assim que podemos desmantelar e educar as pessoas, né? Porque o racismo fere o psique, né? Como o Franz Fanon falava em Pele Negra, Máscaras Brancas, né? Como também a Angela Davis falava, numa sociedade racista não adianta, né? Não basta você não ser racista, é preciso ser antirracista. E o problema do racismo que eu observo no Brasil como uma antropóloga autodidacta é que as pessoas gostam de negar essa questão ou de achar que ser antirracista é justamente não fazer nada, quando a verdade não. Ser antirracista é agir. E esse livro Caixinha é justamente agir para justamente já perceber um diagnóstico claro da sua ignorância, ou de muitas vezes não saber o que responder, ou responder algo totalmente errado, ou que reforça estereotipos, né? Então, esse livro é uma provocação para elevar o debate sobre essas questões. A sua influência, você acabou de falar de Angela Davis e entre outras personalidades, mas eu sempre gosto de perguntar para as pessoas pretas, que eu fico curioso, você é Malcolm X ou você é Martin Luther King? Para mim existe essa divisão, sabe? Nem sei se é muito correta, Alexandre, essa divisão, mas para mim existe essa divisão. Malcolm X ou Martin Luther King? É na porrada ou é no diálogo, no bate-papo? Olha, eu já fui assim, uma afrofeminista radical, na porrada mesmo, e bem brava. Meus amigos me chamam a terrorista do bem, porque eu gosto de provocar, né? Só que eu passei por uma depressão muito pesada, né? Quando fui cancelada por uma exposição que eu fiz, né? Da Pourquoi, que assim, impactou pessoas a ler meu trabalho artístico de uma forma que eu não queria, né? Que era entender minha proposta como blackface, quando a verdade era uma proposta de inversão do mundo, né? De propor de colocar toda a branquitude, todo o privilégio com traços afros e pichando minha melanina sobre essas figuras. Mas quando você joga arte pelo mundo, você não sabe como o público vai receber. E com certeza, né, ferindo algumas pessoas na história deles com o blackface brasileiro, que é bem diferente do blackface europeu ou americano,
eu percebi que precisava dar um tempo para né, entender que também sou uma gringa dentro dessa sociedade onde sou atravessada pelo racismo no Brasil, com certeza, além de todos os privilégios pelos quais eu cheguei aqui, e foi, né, o que me deu a oportunidade de falar sobre isso, porque como eu cheguei como consulesa da França em São Paulo, ao lado do meu esposo que era cônsul-geral da França, eu tive a oportunidade de falar com a mídia, de ser ouvida, de ser enxergada. E aproveitei, né, para explicar que o racismo, como muitos pensam no Brasil, que é econômico, né, a consequência é porque o negro é pobre, eu, né, me posicionei para justamente falar, não, olha, eu estudei na mesma escola que o Macron e que o Sarkozy, com muitos privilégios e continuava sendo enxergada como a empregada da minha própria casa. E todas essas micro-humilhações, microagressões me ajudaram, né, a formular e a despertar para a branquitude poderosa de São Paulo essa questão de que mesmo com sucesso, com dinheiro, com privilégio, com condições, eu vou continuar sendo atravessada pelo racismo, né? O privilégio me deu a oportunidade de falar. O seu livro, as perguntas, você fez esse livro mais pensado no racismo aqui do Brasil, ou você juntou um pouco da sua vivência de Europa, África, para fazer essas perguntas que, de fato, serve como um letramento racial, inclusive nas empresas em forma de dinâmica? Foi pensado para o público lusófono, né? Eu acho que existe já muitos livros, muito conteúdo americano, europeu. Eu achei que era mais interessante focar realmente nesse público lusófono e tratar mais das questões brasileiras, porque é aqui que, assim, acordou minha militância radical com força, onde tive espaço, porque claro que o racismo que eu sofro no meu próprio país, na França, ele é muito mais pesado para mim, pessoalmente, mas infelizmente meu país proíbe estatísticas étnico-raciais. Não podemos saber quantos negros tem, quantos árabes tem, quantos asiáticos tem, é proibido. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, onde mandamos milhões de judeus para queimar nos campos de exterminação, mudamos nossa Constituição para proibir essas estatísticas. E hoje, por ter nosso lema, que é liberdade, igualdade, fraternidade, ou ser o país dos direitos humanos, temos muita dificuldade na França de abordar a temática racial. Então, o Brasil, pelo menos, se assume como país racista e machista e heteronormativo e, né, capacitista. Então, dá para mesmo abordar temáticas muito mais profundas no Brasil. Eu acho, né, que também que muitos brasileiros tinham o síndrome do vira-lata e que acham que tudo que vem de fora é muito melhor. Eu vejo uma produção intelectual no Brasil fenomenal e muito avant-gardista. Na França, por ser o país da Simone de Beauvoir, achamos que já está tudo resolvido, mas continua sendo um país bem patriarcal e machista. Juca, manda de pergunta aí, meu parceiro, que eu tô adorando o papo, tô aprendendo muito. Nossa, Max, eu tô gostando pra caramba, porque quando eu fui fazer essa experiência de ler o livro e estudar as perguntas, eu falei que tinha feito com uma amiga minha, a Adriele, da Eleonório, lá do TEIA Ancestrais, porque no TEIA existe muito essa discussão justamente de colocar o racismo no lugar dele, né, que é o lugar de opressão, um mecanismo opressor da sociedade como um todo. E ao ler em voz alta as perguntas, a gente tem a dimensão dessa violência. Por que você está falando dele em livros, em estudos? Ele fica meio que um objeto mais afastado do dia a dia. Você pega um cartãozinho desse e pega para ler, você verbaliza uma questão muito grave da sociedade brasileira. Fala em ler uma perguntinha, vamos dar um gostinho do como que é o livro. Posso fazer uma que eu me identifiquei muito, que inclusive tem a ver com a sua trajetória, acredito eu. O viés inconsciente leva o nosso cérebro a interpretações guiadas por preconceitos. Por exemplo, ver uma mulher negra trabalhando numa loja e concluir que ela é funcionária e não a dona.
Que outras interpretações você acredita que o viés inconsciente provoca nos brasileiros em relação à questão racial? Essa pergunta me mexeu muito comigo, porque várias vezes eu já fui confundida com funcionários dentro de lojas. E todos temos, né, esses vieses inconscientes, nós pretos também, né? Um momento atrás, eu estava num shopping, o shopping Iguatemi, eu encontrei uma mulher negra que sei que casou com uma francesa e, bom, começamos a conversar e ela era também minha maquiadora no passado, num outro local. E começamos a conversar sobre o casamento, etc. E, de repente, ela estávamos saindo. E eu perguntei para ela, e você trabalha aqui, né, nesse shopping Iguatemi? Ela me falou, não, eu continuo trabalhando onde te maquiava. E eu queria sumir daquele momento, porque eu me dava conta de que, também sendo atravessada, também reproduzindo o fato de que uma mulher negra no shopping Iguatemi, JK, só poderia estar lá trabalhando e não como consumidora. E então é importante também perceber o quanto temos vieses inconscientes e ter a coragem de pegar vergonha, né, quando está acontecendo. E outro viés também, né, Alessandra, é justamente apagar com esse consciente coletivo a importância e a potência da cultura negra, das pessoas negras, né? As pessoas não reconhecem que tem negros em posições muito importantes na sociedade que criaram coisas muito importantes, né? A experiência afro de descendência no mundo inteiro sempre foi potente, que ao longo do tempo vão se apagando, né? Isso aí tem nas suas perguntas, se perguntas falam sobre isso. Quem você lembra que é uma pessoa negra de cargo de importância? Para provocar essa reflexão. A gente não lembra dessas pessoas, né? Nos meus treinamentos, workshops e palestras, eu vou trazendo assim, muitos inventores negros, né, como o Frederick McKinley Jones, que inventou a geladeira, também o ar-condicionado, mas também, né, o marca-passo foi inventado por um negro, a antena parabólica, o celular, o semáforo, o elevador. Então tem tantas coisas para mesmo mudar nossas referências especiais, mas também mudar nossos algoritmos. Então, quando o Max estava me perguntando se só mais Malcolm X ou Martin Luther King ou Angela Davis, eu acho que só filha da Rokhaya Diallo, que é para mim minha referência em letramento racial, mas só também uma mistura do Frantz Fanon, do Aimé Césaire, um pouco de tudo isso, mas eu tive que ir procurar essas referências, porque elas não foram ensinadas de forma orgânica. Eu acho que muitas pretas e pretos me inspiraram também a evoluir sobre muitas questões e a entender minha negritude como uma riqueza, como um orgulho, como algo que me deixa hoje me sentir no lugar certo, mas eu posso realmente dizer que a nossa sociedade preconceituosa, ela vem justamente agir no psique e na nossa autoestima, né? Então, para mim, hoje, meu trabalho e meu maior prazer é empoderar pretas a saber conquistar, a ter ambição, a se empoderar economicamente, porque eu acho que é o empoderamento econômico que nos ajuda também a sair da escassez e assim, dessa escravidão moderna que continua nos colocando embaixo da pirâmide, né? Ô, Juca, você passou a bola para mim, me pediu uma pergunta. Eu queria passar agora a bola para o Max. Vamos lá, seguinte, esse tema mexe muito comigo. Eu vou ler do jeito que você escreveu, Alexandra, para o nosso público poder entender e a gente desenvolve o texto em seguida, tá? Você evita o uso de termos que associam a palavra negro a algo ruim, a exemplo de mercado negro, lista negra e magia negra, ou considera exagero se preocupar com isso. Por quê? Essa é uma pergunta que eu faço muito para as pessoas brancas, porque acontece muito aqui no nosso país. Tinha uma pá de neguinho ali bagunçando. Você vai ver, eram todos brancos. Por que tinha uma pá de neguinho?
Então isso mexe muito comigo, e sempre quando eu estou na questão racial, estou conversando com pessoas brancas, eu ponho isso como exemplo, e eles se assustam completamente. Você colocou isso nessa caixa de perguntas, então quero te agradecer e quero que você fale sobre isso também. Não, claro, e como também tem muitas expressões que remetem, né, a escravidão e a, né, nossa dor histórica, né, como a palavra, mas você não é tão negra assim, você é mulata. Não, gente, não sou mulata. Mulata vem da palavra mula, a mula é uma mistura de dois animais, né, do cavalo com o burro, e assim, para mim não faz sentido você me identificar com essa mistura e me desumanizar. Alexandre, desculpa até te cortar, porque eu quero deixar bem preto para as pessoas brancas que estão ouvindo agora. Ouça o que a Alexandra disse, e nós não somos mulatos, nunca, mulatas, nunca. Continua, Ale, perdão. Exato. Não, e então essa narrativa, né, ligada também como a Bíblia, mas essa é uma longa temática, né, como a Bíblia, como o Vaticano, como o Papa Nicolás V autorizou a colonização, a escravidão. E naquela época, né, o Papa tinha mais poder que os próprios reis e rainhas dos países europeus. Então, a questão na Bíblia, né, do branco ser o espírito limpo e glorioso e né, positivo, e tudo que é negro ligado à escuridão, ao inferno, a coisas do mal, assim, tem uma construção, uma engenharia social que é muito difícil de desmantelar. E precisamos nos decolonizar nossa mente. Então, por isso que acho muito importante hoje ser estudioso de obras decolonial e começar a ter outras narrativas para se empoderar e entender que dentro de muitas camadas, né, tem muitas palavras que acontecem, né? Uma vez, meu filho, voltando do hebraica, ele estudava numa escola judaica em São Paulo, e ele voltou da escola falando, que judiação. E, bom, sei muito bem que na minha própria família não falamos em português, falamos em francês, e não existe essa palavra. Agora, quando falamos que o racismo é ensinado dentro de casa, não sou. A sociedade é racista e nossas crianças são esponjas. Então, ele voltou com essa palavra que eu tive que já diretamente explicar, porque não se falava judiação, mas ele aprendeu isso na própria escola judaica. Então, é isso, né? Dentro de certas comunidades, reproduzimos os próprios conceitos preconceituosos racistas e que precisamos, né, reformular, né? Então, eu acho super interessante. Hoje, também, nas empresas, ter no mês da consciência negra, assim, campanhas, né, no elevador, nas paredes da empresa, para justamente explicar como algumas palavras são preconceituosas e que podemos, né, ressignificar ou usar termos mais apropriados. Porque assim como a pessoa é ensinada a ser racista, ela tem que ser ensinada a ser antirracista. E o seu livro Caixinha é um livro, né, que traz esse ensinamento, né? É um guia para se tornar antirracista, porque cada pergunta que se desenvolve uma observação sobre um comportamento racista da própria pessoa ou de outra pessoa que está vendo ali perto, busca esse entendimento para mudar o comportamento e buscar uma forma de se expressar e de se comportar não racista, né? Exato. Alexandra, como foi essa experiência da construção desse livro com o coautor, o Maurício Oliveira? O Maurício é uma pessoa consciente, um homem branco que, na verdade, me apresentou esse projeto com a editora Matrix. E eu topei, ele já tinha me entrevistado, e é uma pessoa que faz sua parte, né? É um branco aliado que faz sua parte e que aceitou me deixar
o carro-chefe, né? E dar o ângulo editorial e entender que ele ia aprender muito sobre a produção desse livro e que ele aceitou não protagonizar e estar muito na questão de me ajudar muito com a logística, com, né, a formatação, etc. E, assim, me reservo muito tempo para mesmo ter tempo de brainstormar, de ver, de selecionar, né? Porque tivemos que escolher 100 temáticas, mas ele foi perfeito, realmente, como aliado e fazendo sua parte, porque eu acho que os brancos também precisam fazer sua parte para desconstruir o racismo estrutural, quando a verdade, nós pretos também estamos cansados, às vezes, de falar sobre essa temática. Agora acabei de ser convidada para palestrar sobre inteligência artificial. Fiquei tão feliz por uma vez ser convidada para falar sobre outra coisa. Maravilhoso! A gente não precisa virar Wikipreta, né? O Wikipreta, só o Google Afro. Exatamente. A gente tem um quadro muito bacana, que ele é bem rapidinho. Ele é o nosso bate-letra. A gente te pergunta e você manda na lata o que vem na mente. Fechado? Okay. Vamos lá? Primeira pergunta. Defina seu livro em uma palavra. Provocador. Defina-se em uma palavra. Epicuriana. E qual a conexão entre essas palavras? Boa. Então, eu me sinto uma epicuriana no sentido de que eu adoro gastronomia, adoro viajar, adoro curtir a vida, por justamente ser uma forma de resistência pelo fato de que o racismo é tão pesado que eu também desisti da militância radical para também me tornar a minha melhor versão, que é também curtir a vida e não sufocar nessa dor. Então, eu falaria que o link é talvez ser uma provocação infiltrando todos os espaços da elite, dos privilégios, para justamente incomodar as pessoas que não estão acostumadas a ver corpos pretos transitando nesses lugares privilegiados. Sensacional! Chegamos ao final do episódio do programa Letras Pretas. Muito obrigada, Alexandra, pela generosidade em dividir a sua escrita e seu pensamento com a gente, não é, meu amigo Max? É isso mesmo, e também quero agradecer muito ao nosso debatedor, Juca Guimarães, o cara que se aprofundou aí e leu todas as suas caixinhas, viu, Alexandra? Leu todas as suas caixinhas, dividiu aqui com a gente, por isso nós tivemos esse bate-papo afiado, sensível e potente. Foi uma experiência muito boa poder dividir um tempo, tirar um tempo do meu dia para ler as perguntas e pensar na potência delas como transformação de entendimento do mundo, né? Autoconhecimento e reflexão. É uma ideia sensacional, uma ideia genial. Parabéns, Alexandra. Merci beaucoup, e realmente é um prazer quando, né, fico tão orgulhosa de ver jornalistas pretos dando voz também para empoderar nossa comunidade, né, despertar também consciência para a população branca que quer se educar e que quer evoluir sobre, né, seu próprio letramento racial. Então, muito obrigada, parabéns por esse momento e será sempre um prazer assim continuar nossas conversas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. E você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Leia o livro Vamos Falar de Racismo. Compartilhe esse episódio e siga com a gente nessa jornada. Letras Pretas é um espaço de escuta, reflexão e celebração da escrita preta. A gente se encontra no próximo programa. Até lá, valeu, tchau! Você ouviu Programa Letras Pretas, uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural, Shopping Pátio Paulista.